A caneta ainda estava no ar quando Beatriz ouviu os passos no corredor. Não eram os passos do marido. Os de Rafael chegavam com pausa, pesados e espaçados, de homem que pensa enquanto anda. Esses aqui eram diferentes. Salto alto, ritmo apressado, aquela pisada que não pede licença antes de abrir porta alheia. Em 2 anos morando na mansão Monteiro, no bairro Jardins, em São Paulo, Beatriz Vasconcelos Monteiro havia aprendido a distinguir cada par de passos daquela casa. Os de Dona Elizabeth, a faxineira, eram leves e rápidos, quase sem barulho. Já os de Celina Monteiro, sua sogra, eram assim, urgentes, como se o tempo dos outros não importasse, e esses passos quase sempre chegavam na hora errada. Com um movimento que de tão repetido já havia virado reflexo, Beatriz virou a pilha de documentos de cabeça para baixo sobre a mesa. A barriga de 7 meses dificultou um pouco o gesto, mas não a ponto de fazer barulho. Ela recolocou a caneta no porta-canetas, juntou as mãos sobre a mesa e estava olhando pela janela quando a porta se abriu sem bater. Nossa, Beatriz! Celina Monteiro ficou parada no vão da porta com os olhos varrendo a sala antes de pousarem na nora. Tinha um sorriso no rosto. Celina quase sempre tinha um sorriso. Que vestido corajoso! Eu jamais teria essa coragem toda com essa barriga. Beatriz não respondeu imediatamente. Deixou os olhos ficarem um momento a mais no jardim lá embaixo, naquelas roseiras que ninguém da família plantou, mas todo mundo dizia que eram parte da história dos Monteiro, e só depois virou o rosto para a sogra com a calma de quem acabou de terminar um pensamento importante. Boa tarde, Celina. Celina entrou sem esperar convite, como de costume, e percorreu a sala com os olhos antes de deixá-los parar por uma fração de segundo na pilha de papéis virados sobre a mesa. Subiu o olhar, sorriu de novo. Você estava ocupada, descansando. O médico pediu para eu não ficar de pé mais de 1 hora seguida. Um som curto, nasal. Celina caminhou até a poltrona perto da janela e sentou sem pedir licença. Cruzou as pernas, os dedos levemente entrelaçados no colo, e ficou olhando para Nora com aquela expressão de preocupação que não era preocupação. 7 meses já. O tempo voa, né? Ela suspirou com a medida certa de leveza. Você tem pensado em nome? A gente está discutindo ainda. Claro, claro. Uma pausa que durou o suficiente para ter peso. É que eu fico pensando, Beatriz, o nome Monteiro carrega muito. 3 gerações construindo essa cidade. Quando as pessoas ouvem esse nome, elas sabem o que vem junto. História, responsabilidade, família com raiz. Uma criança com esse sobrenome vai precisar de base sólida para estar à altura, entende? E base não vem só do sobrenome. Era a insinuação mais velada do mundo e também a mais direta que Celina sabia fazer. A tradução era simples. A criança pode até nascer Monteiro, mas vai ser quem pela mãe? Beatriz girou a aliança uma volta no dedo anelar e respondeu com a voz baixa demais para ser raiva. Que bom que a criança vai ter você por perto para lembrar disso sempre, então. Celina piscou. Não era a resposta que esperava. Esperava defesa, explicação, talvez até uma lágrima. Não aquela frase dita com a cortesia serena de quem entrega uma conta para ser paga. Ela abriu a boca para continuar, mas o som do portão eletrônico cortou o ar. O carro de Rafael na garagem. Celina se levantou quase antes do motor apagar. O sorriso voltou, diferente agora, mais administrado. Rafael chegou. Bom, pegou a bolsa. Vou deixar vocês dois. Rafael Monteiro tinha 32 anos, ombros de homem que carrega peso sem reclamar, e o hábito de parar um segundo antes de entrar em qualquer ambiente, como se precisasse ler o quarto antes de fazer parte dele. Entrou na sala de estudos com o paletó dobrado no braço e a gravata levemente afrouxada, parou exatamente onde Beatriz esperava que parasse, e olhou primeiro para a mãe, depois para a mulher, depois para o espaço vazio entre as duas. Os 3 segundos de leitura que ele fez daquele ambiente foram suficientes para ele entender que havia chegado tarde para alguma coisa. Mãe. Beijo rápido na bochecha de Celina. Depois foi até Beatriz e pousou a mão no ombro dela com cuidado, como quem verifica a temperatura de alguma coisa sem querer que a outra pessoa perceba. Tá bem? Tô. Celina já estava com a bolsa firme no braço, pronta. Só vim ver como ela estava, filho. 7 meses é fase delicada. Caminhou até a porta e parou no batente, de costas para a sala, como quem lembra de algo que não é tão importante assim. Beatriz,
Qualquer coisa me liga. Tô sempre por perto. Obrigada, Celina. A porta fechou. Rafael ficou olhando para ela fechada por 2 segundos a mais que o necessário, depois puxou uma cadeira ao lado da mesa e sentou. O que ela queria? Ela sempre quer alguma coisa? Bia. Beatriz finalmente sorriu, mas foi o tipo de sorriso que termina antes de chegar nos olhos. Veio me lembrar que um monteiro tem responsabilidades, e que vestido corajoso é um elogio complicado. Ela pegou a pasta de couro do lado da cadeira, colocou os documentos dentro com naturalidade e se levantou devagar pelo peso da barriga. Nada de novo. Rafael ficou olhando para a pasta. Não disse nada. Jantaram os dois naquela noite com a televisão ligada no volume baixo, que nenhum dos dois estava de fato assistindo. Não era silêncio ruim. Era o tipo de silêncio de 2 adultos que têm coisas demais na cabeça para fingir que tão bem, mas que também escolheram um ao outro e não sabem como dizer isso em voz alta naquele momento. Beatriz comeu metade do que pôs no prato. Rafael esvaziou o dele, mas devagar. Depois do jantar, ela foi para o quarto. Ele ficou na sala. Do corredor, andando devagar pelo peso da barriga, ela ouviu o celular de Celina tocar nos fundos da casa. A sogra ainda estava pela cozinha, despedindo-se da cozinheira antes de ir, e a voz chegou fragmentada pelo ar parado da mansão. 2 frases passaram inteiras. O novo acionista da Barra está exigindo auditoria, Renato. Eu precisava de mais tempo. E depois, mais baixo, quase soprado. Segura isso para mim até semana que vem. Beatriz parou no corredor. Ficou parada 5 segundos, ouvindo o silêncio que veio depois. Depois continuou andando. Quando se deitou, Rafael ainda não tinha subido. Ela ficou de lado, a mão aberta na barriga, sentindo o bebê mexer com aquele ritmo preguiçoso de quem ainda não sabe que o mundo lá fora é complicado. Pensou em Celina, pensou na construtora Barra, uma das empresas da carteira que a Vasconcelos Participações havia adquirido 18 meses atrás. Pensou em auditoria. Pensou em quem seria esse acionista que Celina tanto precisava conter. Não fez conta nenhuma em voz alta. Não havia necessidade. Os passos de Rafael subiram a escada 40 minutos depois. Ela manteve a respiração pausada, os olhos fechados, o corpo relaxado na posição de quem dorme. Ele entrou no quarto sem acender a luz principal. Foi até o lado dele, e ela ouviu o som inconfundível de papel rangendo. O tipo de papel que não é conta nem cardápio, o tipo que vem dobrado dentro de pasta de escritório de advocacia. A luz do abajur dele ficou acesa. Ela ficou deitada no escuro do lado dela, acordada, ouvindo o silêncio de Rafael, lendo algo que ele não havia mostrado a ninguém. 1 hora. Depois mais meia. Quando a luz do abajur apagou, Beatriz ainda não estava dormindo. Mas não perguntou nada. E Rafael não disse nada. E nenhum dos dois, naquela noite, fingiu que aquele silêncio era simples. O jantar tinha sido ideia de Celina, como quase tudo o que acontecia na mansão Monteiro. Ela marcou para uma quinta-feira, no salão de jantar do andar de baixo, com a mesa posta como se recebesse embaixador, e mandou avisar Rafael na tarde anterior que havia convidada especial. Rafael soube o que isso significava antes de perguntar o nome. Beatriz soube também, quando ele contou, pelo jeito que desviou o olhar enquanto falava. Marina Ferraz era filha do maior parceiro de negócios de Celina, no ramo de construção civil. Tinha 29 anos, formação em arquitetura pela USP, e era exatamente o tipo de mulher que Celina chamava de menina com futuro quando queria dizer outra coisa. Que ela e Rafael haviam namorado 3 meses antes de Beatriz aparecer era um detalhe que Celina mencionava sempre de forma tangencial, como quem não menciona. Beatriz havia chegado a essa casa sem família conhecida, sem sobrenome que alguém da roda dos Monteiro reconhecesse, grávida no 5º mês de um casamento que, para Celina, tinha sido rápido demais para ser honesto. Marina Ferraz era, nessa equação toda, o contraponto que a sogra mantinha vivo. Beatriz desceu para o jantar com o vestido azul escuro que Rafael havia comprado na última viagem, o cabelo preso, brincos pequenos de ouro. Encontrou Marina já sentada à mesa perto de Celina, conversando sobre uma reforma num apartamento nos Jardins. Marina era bonita do jeito que Celina gostava, arrumada sem esforço aparente, desenvolta na conversa, do tipo que sabe o nome do arquiteto e do vinho na mesma frase. Quando Beatriz entrou na sala, ela se levantou e estendeu a mão com um sorriso genuíno o suficiente para ser desconcertante.
Beatriz, que prazer. Celina fala muito de você. É recíproco. Rafael estava perto da credenza com uma taça de água mineral e Beatriz notou pelo ângulo dos ombros que ele estava tenso antes mesmo de ela se aproximar. Ele veio até ela, pôs a mão nas suas costas e ficou assim enquanto Celina terminava de ajustar alguma coisa na mesa. O jantar começou sem tropeço. Conversa sobre obra, sobre São Paulo, sobre o mercado imobiliário em Campinas. Marina era inteligente e entendia do assunto. Em outra circunstância, Beatriz teria gostado dela. A armadilha veio no segundo prato. Celina virou para Beatriz com uma gentileza elaborada demais. Beatriz, você entende de mercado financeiro, né? Marina estava falando de um fundo de investimento que ela quer entrar. Talvez você tenha uma opinião. O tom era de quem pede ajuda. A intenção era outra. Era testar. Celina acreditava, havia anos, que a nora não entendia do assunto. Beatriz abriu a boca para responder, mas Marina já continuava, animada com o próprio tema. É um fundo de participações, na verdade. A gente fechou semana passada um contrato bem interessante com o Fundo Vasconcelos. Eles estão entrando pesado em... O copo de água de Celina bateu na mesa com força suficiente para criar uma pausa. Não foi acidente. Era o tipo de barulho que se faz de propósito quando se quer mudar o rumo de uma conversa sem dizer pare. Marina, conta para Beatriz aquele projeto que você me mostrou, o do residencial em Pinheiros. Muito mais interessante do que fundo. Marina piscou. Ah, sim, claro. E mudou de assunto com a naturalidade de quem não percebeu que foi redirecionada. Beatriz não mudou a expressão. Pegou o garfo, cortou o peixe no prato e continuou jantando. Mas não tirou os olhos da mão de Celina, que continuava repousada firme na base do copo, firme demais para ser casual. Rafael havia visto. Beatriz sabia porque ele mudou o peso no banco logo depois, uma mudança pequena, imperceptível para qualquer pessoa que não estivesse prestando atenção nele especificamente. Mas ela prestava atenção em Rafael desde que aprendeu que as coisas mais importantes que ele dizia com o corpo. Quando Celina tentou o segundo ataque, desta vez comentando sobre como é difícil para uma criança crescer sem referências familiares fortes dos dois lados, Rafael colocou o garfo no prato com cuidado e disse, sem erguer a voz: Mãe, a gente tá jantando. Era pouco. Os dois sabiam que era pouco. Celina recuou com um sorriso e mudou de assunto, mas o dano estava feito, e Beatriz passou o restante do jantar num silêncio cortês que Marina provavelmente interpretou como timidez. Marina foi embora às 10. Celina ficou mais meia hora, na sala, conversando com Rafael sobre assuntos da empresa, enquanto Beatriz subia para o quarto dizendo que estava cansada. Estava, mas não dormiu. Ouviu a voz dele lá embaixo, o timbre baixo com aquela qualidade de quem está escolhendo cada palavra antes de colocar para fora. A voz de Celina era mais aguda, mais insistente. Beatriz não conseguiu distinguir as frases pelo teto, só o tom. Era uma negociação, e nenhum dos dois estava satisfeito com o que o outro oferecia. Quando Rafael subiu, ela estava no limite entre dormir e não dormir, aquele estado onde tudo é consciente mas parece neblina. Ouviu o som do paletó sendo sacudido, ouviu o silêncio que veio depois. De manhã, ela acordou antes dele. O paletó estava na poltrona do canto, o bolso interno levemente virado de quem tirou algo dobrado. Beatriz ficou parada do lado da poltrona por um segundo, os pés descalços no piso frio, e pensou em não fazer o que estava pensando em fazer. Depois enfiou a mão no bolso. O papel estava dobrado em 4, papel de escritório com logotipo em relevo no canto superior. Não era da construtora Barra, não era do Grupo Monteiro, era da Auditec Consultoria Independente, com endereço na Faria Lima. Ela desdobrou o suficiente para ver a primeira linha, relatório preliminar de movimentações financeiras irregulares. Abaixo, em 3 pontos numerados, nomes de empresas. O segundo nome era Construtora Barra. Ela dobrou o papel exatamente do jeito que estava, colocou de volta no bolso e foi para o banheiro antes que Rafael acordasse. Quando desceu para a cozinha, ele já estava lá, com o café na mão e o paletó dobrado sobre a cadeira. Eles se olharam. Ele perguntou se havia dormido bem. Ela disse que sim. Ele disse que ia chegar tarde. Ela disse tudo bem. E foi assim, com as palavras mais simples que existem entre duas pessoas,
que nenhum dos dois disse nada do que precisava dizer. Naquela mesma noite, Beatriz estava no quarto quando ouviu Rafael atender o telefone no corredor. A conversa durou 3 minutos. Ela reconheceu o tom. Era o mesmo de quando ele negociava, breve, direto, sem margem de manobra. Quando ele entrou no quarto, ela esperou. Foi minha mãe. Zai. Ele sentou na borda da cama e ficou de costas para ela por um momento. Ela quer que eu reveja algumas coisas. Que tipo de coisas? Rafael não respondeu imediatamente. Quando virou o rosto, estava com aquela expressão que ela havia aprendido a não pressionar, porque pressionar só fechava mais. Eu sei o que ela quer, Bia, e não vai acontecer. Era o máximo que ele dava. Ela sabia que era o máximo. E também sabia que o máximo de Rafael naquele momento ainda não era suficiente. Ela apagou a luz do lado dela e ficou de frente para a parede. Depois de um tempo, ouviu ele dizer, mais pro escuro do quarto do que para ela, Mãe, você não sabe o que está fazendo. Mas era a frase que ele havia dito no telefone. Ela percebeu. Não para ela. A ele mesmo, repetindo em voz baixa o que havia dito antes, como quem confirma uma conclusão. Do lado de Rafael, no escuro, veio um som muito baixo. Não era palavra. Era o som de alguém que decidiu alguma coisa. A consulta de pré-natal era às 3 da tarde no Albert Einstein, no Morumbi, e Beatriz foi sozinha. Não era a primeira vez. Rafael havia perdido 4 das 6 consultas desde o início da gravidez, sempre por motivo de trabalho, sempre com aviso prévio e uma mensagem de desculpa que chegava cedo demais para ser espontânea. Ela não falava sobre isso, guardava cada consulta perdida num lugar que não era ressentimento, mas que também não era indiferença. Era uma pilha, e a pilha crescia devagar. A médica era boa, direta, do tipo que diz o que precisa dizer sem rodeio. O bebê estava bem, posicionado certo, batimento cardíaco forte e regular. Beatriz ouviu o coração do filho pela 3ª vez naquela gravidez e pela 3ª vez teve a mesma sensação. Era a única coisa completamente certa num conjunto de muitas coisas complicadas. Estava no corredor esperando o elevador de volta para o térreo quando viu Celina. Não foi surpresa. Não devia ser surpresa. Mas mesmo assim, por um segundo, o corpo de Beatriz acusou o impacto antes que a cabeça pudesse nomear o que sentia. Celina estava sentada num banco do lado de fora da recepção, como quem aguarda alguém. Estava com a bolsa no colo e uma expressão de quem chegou sem pressa, sem urgência. Quando viu Beatriz saindo do corredor, não se levantou de imediato. Esperou. Aquela espera de 2, 3 segundos tinha o peso de uma declaração. Que coincidência, disse Celina, se levantando devagar. Não era pergunta. Celina. Beatriz parou. Não havia sentido tentar desviar. O que você está fazendo aqui? Vim visitar uma amiga. Cardio, sabe como é. Celina veio até ela com os passos controlados de sempre. Como foi a consulta? Bem. O bebê tá bem? Tá. Silêncio de um segundo. Celina olhou para a barriga de Beatriz com uma expressão que tentava ser ternura e saia do outro lado como cálculo. Que bom. Uma pausa. Você tem um segundo para tomar um café? Tem uma cafeteria ali na entrada. Beatriz olhou para ela. Pensou em dizer que não, que estava cansada. Mas havia algo na postura de Celina, naquele jeito de esperar com toda a calma do mundo, que deixou claro que o assunto viria de qualquer forma. Na cafeteria ou no corredor, e corredor de hospital tinha eco. Um café, disse Beatriz. Sentaram numa mesa pequena perto da janela. Celina pediu expresso. Beatriz, água. A atendente foi embora, e elas ficaram olhando uma para outra com a mesa entre as duas. Aquela mesa pequena que não era grande o suficiente para se fazer de conta que havia distância. Eu vou ser direta, disse Celina, que era exatamente a frase que as pessoas usam quando estão prestes a ser calculadas. Você tem 30 dias. Beatriz esperou. 30 dias para assinar o divórcio. Já falei com um advogado. Os termos são razoáveis. Você sai dessa casa com uma quantia suficiente para criar o filho onde quiser, com conforto, sem precisar de nada de nós. Celina colocou a xícara na mesa depois do primeiro gole, devagar, sem barulho. Você é inteligente, Beatriz. Você sabe que esse casamento foi rápido demais, que Rafael não estava num momento estável quando vocês se conheceram, que... Celina. A voz de Beatriz saiu baixa e plana, sem inflexão. Você veio até um hospital me dar prazo?
Vim te dar uma saída digna, enquanto ainda existe uma. E se eu não quiser a saída? Celina inclinou levemente a cabeça. Então as coisas ficam mais complicadas. Para você. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope e colocou sobre a mesa, mas não empurrou para frente. Deixou parado do lado dela, como quem mostra uma carta, mas não a entrega ainda. Eu sei coisas sobre o seu pai, Beatriz, e sobre o nome Vasconcelos, sobre como esse nome chegou onde chegou e o que custou para chegar. Ela deixou as palavras assentarem como deixa açúcar no fundo do café. Não seria bom que essas histórias fossem parar na imprensa justo na época em que Rafael está tentando fechar um novo ciclo de financiamento para o Grupo Monteiro. Beatriz ficou olhando para ela. Ficou olhando por um tempo longo o suficiente para Celina acreditar que havia acertado em algum ponto sensível. Mas o que estava acontecendo dentro de Beatriz não era o que Celina imaginava. O que ela pensou foi: você sabe tão pouco. Sabe o suficiente para se machucar, mas não o suficiente para machucar ninguém mais. O que ela disse foi: você devia ter ido fundo antes de chegar até mim, Celina. Pesquisa incompleta é pior do que nenhuma pesquisa. Empurrou a cadeira para trás, devagar, a barriga exigindo espaço. 30 dias pode ser tempo de mais ou de menos, dependendo do ponto de vista. Você vai ter a resposta antes disso. Deixou dinheiro suficiente sobre a mesa para o café e foi embora sem pressa, sem olhar para trás, mas com o coração num ritmo que não era medo, era o ritmo de uma decisão sendo tomada enquanto ela ainda estava no meio do corredor. Rafael chegou para buscar ela 10 minutos depois que ela já estava no estacionamento, encostada no carro, a mão na barriga, os óculos de sol no rosto apesar do sol já ter passado. Ele viu Celina saindo pelo acesso principal um instante antes de ver Beatriz. E ela, mesmo atrás dos óculos, viu a expressão dele naquele momento. Não foi surpresa, foi reconhecimento. Como alguém que esperava encontrar fumaça e encontrou o fogo. Rafael olhou para a mãe. Celina parou um segundo. Os dois se olharam, e naquele olhar havia uma conversa inteira que Beatriz não ouvia, mas conseguia ler. Não foi visita por acaso. E Rafael sabia disso. Ele apertou a mão de Beatriz quando ela entrou no carro. Ela não tirou a mão, mas também não correspondeu ao aperto. No caminho para casa, ela ficou de frente para a janela. Ele não perguntou sobre Celina. Ela não contou. Ficaram assim os 40 minutos de trânsito, com a rádio no volume baixo e o bebê dando chutes espalhados que Beatriz sentia, mas não comentou. À noite, depois do jantar, Rafael ficou sentado à mesa da cozinha com um copo de água na mão enquanto ela terminava de limpar os últimos pratos. A casa estava quieta. Às vezes a casa ficava quieta de um jeito que parecia respirar. Bia. Ele disse o nome com uma voz diferente, mais plana, sem a curva usual que usava quando a chamava. Ela parou com o prato na mão e esperou. Você confia em mim? Ela ficou parada. Não era pergunta que se respondia rápido, não porque não soubesse a resposta, mas porque a resposta certa era sim e a resposta honesta era sim, mas não sei o que você está guardando, e eu também estou guardando, e essa casa está cheia de coisas que nenhum de nós dois disse. Por que você está perguntando isso agora? Disse ela. Ele olhou para o copo de água. Porque eu quero que você saiba que, seja lá o que acontecer, eu sei o que eu escolhi. Beatriz secou o prato. Pendurou o pano de prato. Olhou para ele por um segundo com a sensação de estar no limite de uma conversa que ainda não tinha nome. Hoje foi longo, disse ela. Vou dormir. Ele não a parou. Ela subiu. Se deitou. Ficou ouvindo o silêncio. Lá pelas 11 da noite, ouviu ele subir também, entrar no banheiro, sair, deitar do lado dela. Por um tempo os dois ficaram acordados no escuro sem dizer isso um para o outro. Beatriz pensou na pergunta dele. Pensou no envelope que Celina havia deixado sobre a mesa da cafeteria. Pensou se estava sendo egoísta em continuar guardando o que guardava. Pensou se Rafael também se perguntava a mesma coisa sobre o que ele próprio guardava. Pensou que, de certa forma, eram iguais nisso. Dois adultos que se amavam de um jeito complicado e que haviam decidido, cada um do seu lado, que guardar era proteger, sem consultar o outro sobre essa decisão. O bebê deu uma pancada suave do lado direito. Beatriz pôs a mão lá. Rafael tinha viajado para Belo Horizonte na manhã de uma segunda-feira de agosto, com reuniões marcadas para 2 dias e a promessa de voltar quarta à noite. Beatriz havia passado o dia sozinha na mansão, que era grande demais para uma pessoa e silenciosa demais para alguém com o que ela tinha na cabeça.
Trabalhou no escritório dela até o meio da tarde, respondeu e-mails, aprovou um relatório que havia chegado atrasado da equipe jurídica e estava começando a descer para o lanche quando ouviu o portão lá embaixo. Não era o som do carro de Rafael, era diferente. Celina Monteiro entrou pela porta da frente, usando a cópia de chave que Rafael havia dado para ela quando se mudaram, uma concessão que Beatriz havia deixado passar porque no começo parecia pequena. Estava de blazer escuro, bolsa no ombro e carregava uma pasta fina de couro que Beatriz reconheceu. Era da mesma marca da pasta do advogado de família dos Monteiro, que havia aparecido uma vez numa conversa que oficialmente não havia acontecido. Rafael não tá, disse Beatriz do alto da escada, as mãos na base da barriga. Você sabia disso? Eu sei. Celina colocou a bolsa na mesinha da entrada e olhou para cima com a expressão de alguém que chegou para fazer uma entrega. Por isso eu vim agora, para a gente poder conversar sem drama desnecessário. Beatriz desceu devagar, uma mão no corrimão, e foi até a sala de estar. Ficou de pé perto do sofá. Que conversa! Celina foi até ela, abriu a pasta e colocou um conjunto de documentos sobre a mesa de centro. Folhas impressas, várias páginas, marcador vermelho no lugar das assinaturas. Você pediu resposta antes dos 30 dias. Então aqui estou. Isso é o acordo. Os termos são melhores do que você merece, e você sabe disso. Beatriz não se abaixou para pegar os documentos. Ficou olhando para eles de cima, depois ergueu o olhar para Celina. Eu disse que você ia ter resposta antes dos 30 dias. Não disse que ia ser essa. O rosto de Celina ficou rígido. Uma mudança pequena, como alguém ajustando a máscara quando ela começa a escorregar. Beatriz, você quer jogar difícil, mas você não tem as cartas que imagina ter. Quais cartas você imagina que eu tenho? Nenhuma. A voz saiu baixa e clara como vidro. Você entrou nessa família sem sobrenome, sem empresa, sem história que alguém da nossa roda conheça. Você engravidou depressa e se casou mais depressa ainda. Eu esperei 2 anos para ver se você provava que eu estava errada. Ela fez uma pausa. Não provou. Beatriz ficou olhando para ela sem responder. Havia uma espécie de cansaço tranquilo no rosto dela, a calma de quem ouviu esse discurso suficientes vezes na própria cabeça para não se surpreender mais com ele dito em voz alta. Eu não vou assinar esses documentos, Celina. Então eu vou precisar tomar outras medidas. Toma. O silêncio que veio depois foi diferente dos anteriores. Celina ficou parada com a pasta na mão e uma expressão que Beatriz nunca havia visto nela, que não era raiva ainda, mas era o que vem antes da raiva, quando alguém acostumado a ser obedecido se depara com uma negativa que não tem por onde contornar. Você acha que Rafael vai continuar do seu lado depois que eu mostrar para ele o que eu sei? Eu acho que você devia parar antes de dizer mais alguma coisa que não tem como tirar de volta. Você está me ameaçando? Celina se adiantou um passo. Os olhos, normalmente calculados, tinham agora aquele brilho seco de quem sente o chão escorregando mas ainda não aceitou. Você, na minha casa, com o filho do meu filho na barriga, me ameaçando? Tô te pedindo para pensar melhor. Já pensei. Outro passo. Você vai assinar esses documentos hoje ou eu? Não. A palavra saiu simples e definitiva, e Celina parou. E naquele segundo, naquele espaço muito curto entre uma coisa e outra, ela perdeu a contenção que havia mantido por 2 anos de convivência. A mão de Celina estendeu, a palma aberta, e empurrou. Não foi calculado. Beatriz viu isso no rosto dela. Não era ato premeditado, era a saída de vapor de alguém acostumado a ter controle que de repente não tinha. Mas o empurrão foi forte o suficiente, e Beatriz estava perto demais do degrau que dividia a sala de estar do corredor, aquele único degrau baixo que ela havia pedido para sinalizar 2 anos atrás e ninguém havia instalado. Ela perdeu o equilíbrio para trás. A mão direita saiu na frente por instinto para amortizar a queda. O impacto com o piso de mármore foi seco e alto no silêncio daquela casa grande. Celina ficou parada. Ficou olhando para o corpo de Beatriz no chão, a barriga para cima, a mão direita dobrada num ângulo errado, e o rosto de Celina saiu da raiva e foi para um outro lugar que Beatriz, deitada no mármore com o pulso em chamas, não quis classificar. Celina deu um passo para frente. Eu não. Sai da minha frente. A voz de Beatriz saiu firme apesar do pulso. Sai e chama a Elizabeth. A faxineira veio correndo. O SAMU chegou em 12 minutos. No pronto-socorro do Einstein, 1 hora depois,
O ultrassom confirmou que o bebê estava bem, batimento estável, sem sinal de sofrimento fetal. O pulso direito de Beatriz estava fraturado. Havia hematoma no ombro esquerdo e escoriações no cotovelo. A médica perguntou o que havia acontecido. Beatriz disse que havia escorregado na escada. A médica anotou e não disse mais nada, mas ficou 1 segundo a mais do que o necessário antes de sair. Beatriz ficou na maca com o pulso imobilizado esperando o laudo, o celular equilibrado na mão esquerda. Ela olhou para a tela, olhou para o número de Rafael, e então, com a deliberação de alguém que fez a conta e chegou a um resultado, saiu do contato de Rafael e foi para outra entrada na agenda, Dr. Paulo Santana, advogado da Vasconcelos Participações. Paulo, ela disse quando ele atendeu. Você tem acesso ao sistema de RH da Barra? Tenho. Por quê? Eu preciso que você prepare um documento. Rescisão por justa causa. Pode ser fundamentada em conduta inadequada e assédio no ambiente de trabalho. Ela parou 1 segundo. A Celina Monteiro. Silêncio do outro lado. Depois, Beatriz, aconteceu alguma coisa? Manda o documento para minha assinatura eletrônica antes das 10 da noite. Vou mandar. Você tá bem? Tu, no pronto-socorro. O bebê tá bem. Meu Deus, Beatriz. Paulo. Ela esperou. O documento. Sim. Vou mandar agora. Ela desligou. Ficou olhando para o teto do pronto-socorro por um momento, o barulho leve do monitor cardíaco do leito ao lado, a luz fria do teto de hospital que tornava tudo igualmente branco. Depois, e só depois, ligou para Rafael. Ele atendeu no segundo toque. Ela disse com calma o que havia acontecido. Escutou o silêncio que veio da parte dele, o tipo de silêncio que não é ausência, mas presença de algo grande demais para caber em voz. Ele disse que ia pegar o primeiro voo. Ela disse que não era necessário, que o bebê estava bem. Ele disse que ia vir de qualquer forma. Ela disse tudo bem. Desligou. Esperou o laudo. Às 22h40, deitada no quarto de repouso com o celular equilibrado na mão esquerda, Beatriz abriu o documento que Paulo havia enviado, revisou os 4 parágrafos com a atenção de quem leu contratos a vida inteira e assinou com a caneta digital no campo indicado. O e-mail saiu automaticamente do sistema da Vasconcelos Participações às 22h43, com o assunto Rescisão de contrato Celina Monteiro Construtora Barra S.A. e destinatário. O endereço corporativo de Celina no domínio da empresa, copiado para o setor de RH, copiado para o Conselho Administrativo. Na mansão Monteiro, no escritório do andar de cima onde Celina havia voltado depois de 2 horas, tentando entender o que havia acontecido e convencendo a si mesma de que havia sido um acidente, o celular vibrou sobre a escrivaninha. Ela olhou para a tela. Novo e-mail. Corporativo. Abriu. Leu o assunto. Rolou para baixo. Leu o corpo do documento. Chegou na última linha, no campo de assinatura. Beatriz Vasconcelos Monteiro, presidente do Conselho Administrativo, Vasconcelos Participações S.A. O celular de Celina escorregou 3 centímetros sobre a escrivaninha. Ela não o buscou. Ficou olhando para o nome na tela com a expressão de quem acaba de entender que a conta que veio não é a que esperava, que o jogo que ela achava que estava jogando tinha mais uma camada que ela não havia visto, que a nora sem sobrenome, sem história, sem empresa conhecida havia assinado a demissão dela com o título de presidente do conselho da holding que controlava a construtora Barra havia 18 meses. O escritório ficou em silêncio. E Celina Monteiro ficou ali sentada com o peso de tudo que ela ainda não sabia que não sabia. A tarde seguinte começou no quarto de repouso do Einstein, com o pulso de Beatriz imobilizado em gesso e o bebê mexendo como se não houvesse nada de errado no mundo. Rafael estava sentado na cadeira do lado com o paletó amarrotado e olheiras de quem pegou o voo às 3 da manhã, e havia chegado a tempo de ver o laudo, mas não a tempo de fazer qualquer coisa antes. Ficou na cadeira sem saber bem o que fazer com as mãos. Beatriz ficou na cama sem saber o que dizer que não saísse pesado demais. E assim estavam os dois quando a porta do quarto abriu. Celina Monteiro entrou primeiro. Atrás dela, com uma pasta fina e expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar, o advogado dela, Dr. Fábio Noronha. Beatriz o reconheceu. Havia estado presente numa reunião de família uma vez, 2 anos atrás, quando os Monteiro estavam formalizando uma questão de inventário. Rafael se levantou da cadeira,
antes que chegassem até a metade do quarto. Mãe. A palavra saiu sem calor. Não era cumprimento. Rafael. Celina o contornou como se ele fosse uma peça de mobília mal posicionada e foi até a cama de Beatriz. Ficou parada a 2 passos de distância, os olhos no gesso do pulso, o rosto com uma expressão que tentava ser remorso, mas tinha aquele traço de cálculo que Beatriz havia aprendido a enxergar nos cantos. Como você tá? Você não veio perguntar isso, disse Beatriz. Celina virou para Rafael, como se ele fosse o árbitro da situação. Filho, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que o que aconteceu ontem foi um acidente. Eu nunca teria. Fábio. Rafael não olhou para a mãe. Olhou para o advogado. Por que você está aqui? O advogado abriu a pasta com o cuidado metódico de quem prefere deixar o papel falar. Doutor, Rafael, fomos orientados a protocolar uma contestação ao documento enviado ontem à noite pelo setor jurídico da Vasconcelos Participações. A validade da rescisão é questionável, considerando que a signatária nunca declarou à família Monteiro sua posição real na estrutura acionária da. Ela me enganou. A voz de Celina cortou a do advogado. Ela virou para Rafael com aquela urgência que tinha de autêntica e de encenação em igual medida. Rafael, essa mulher entrou na nossa família escondendo quem ela é. Nunca te disse que era presidente de uma holding. Nunca te disse que a empresa que ela controla tem participação na Barra, que é onde eu trabalho, que ela tinha poder sobre o meu emprego desde o começo. Isso não é casamento, é golpe. A sala ficou quieta. Rafael ficou olhando para a mãe por um tempo que se estendeu mais do que confortável, com a calma de quem não precisa apressar o que vai dizer porque já sabe cada palavra. Depois puxou a cadeira ao lado da cama de Beatriz, sentou e ficou assim, as mãos juntas, a voz no volume exato de quem decidiu o quanto vai colocar para fora. Eu sei quem é Beatriz. Celina piscou. Eu sabia antes de pedir ela em casamento. Ele falou devagar, não pela dificuldade das palavras, mas pela precisão delas. Eu sabia do nome Vasconcelos, sabia da participações, sabia da carteira de ativos. Eu pedi ela em casamento sabendo de tudo, e ela aceitou sem usar nada disso. Ele olhou para Beatriz um instante e voltou para o rosto da mãe. Então não tem enganação de ninguém. Só tem uma mulher que escolheu ser Beatriz dentro de casa, não presidente, e outra que foi até ela com papel de divórcio na mão e a empurrou de uma escada. Eu não empurrei de uma escada. A voz de Celina subiu demais. Ela tomou o impacto da própria voz, abaixou o tom, mas o dano estava feito. Foi um acidente, Rafael. Ela estava no meu caminho e ela estava com 7 meses de gravidez no caminho de ninguém. Rafael não ergueu a voz em nenhum momento. Fábio, essa contestação não vai para lugar nenhum. A rescisão é válida, a assinatura é legítima, e se a Celina quiser levar para o trabalhista, vai encontrar o laudo do pronto-socorro de ontem esperando do outro lado. O advogado fechou a pasta com o cuidado de quem não quer ser identificado com nenhuma das partes. Celina ficou olhando para o filho. Ficou olhando para Nora. O rosto dela passou por várias expressões numa sequência que não tinha nome único. E então ela disse, com uma voz mais baixa do que Beatriz havia ouvido dela em 2 anos. Você sabia. Desde quando? Desde antes de você começar a mexer nas contas da Barra, disse Rafael. Eu sabia, mãe. E eu esperava que você parasse antes de me obrigar a fazer alguma coisa com isso. Celina ficou parada como quem aguarda que o chão mostre onde está. 3 meses atrás eu mandei o dossiê de movimentações financeiras irregulares para o Comitê de Auditoria da Vasconcelos, com o meu nome, não como Monteiro, como acionista minoritário que adquiriu participação em silêncio, por conta própria, sem avisar ninguém aqui dentro. Ele se levantou devagar. Você não perdeu o emprego ontem por causa do que você fez com Beatriz. Você perdeu porque a investigação já estava andando e ela acelerou o calendário. As consequências legais vêm depois e o Fábio vai te explicar o tamanho delas. A sala ficou em silêncio de um jeito diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de depois. O silêncio que não tem mais nada por baixo. Celina não respondeu. Ficou parada mais alguns segundos, a bolsa apertada contra o corpo, o advogado ao lado dela sem saber onde olhar, e então saiu, sem palavras de saída, sem portada. A porta fechou com o clique discreto de quem não tem mais como fazer barulho com a própria saída. Rafael ficou de costas para Beatriz por um momento depois que a porta fechou. Depois virou. Ela estava olhando para ele,
Com o gesso no pulso e o travesseiro atrás das costas e um olhar que ele não soube classificar de imediato, que não era gratidão e não era alívio, que era algo mais antigo e mais difícil que os dois. Você sabia. A voz de Beatriz saiu sem acusação aparente, o que era pior do que com acusação. Desde antes do casamento. Sim. E não me contou. Não. Beatriz ficou em silêncio um instante, a mão boa aberta no colo. Eu passei 2 anos. Ela começou e parou, reorganizou. Eu passei 2 anos me perguntando se você ia olhar para mim de um jeito diferente se soubesse. Se você ia querer o dinheiro, o nome, a posição. Passei 2 anos escolhendo ser só Beatriz dentro dessa casa porque eu precisava saber se era suficiente. Ela fechou os olhos por um segundo. E você sabia o tempo todo? Sabia. Me deixou passar por isso sozinha. Rafael não foi defensivo. Não tentou explicar a lógica do que havia feito. Ficou recebendo o peso da frase como alguém que sabe que é o peso certo. Eu não te pedi para se esconder, disse ele. Mas eu também não disse que não precisava. E eu devia ter dito. Beatriz olhou para ele por um tempo. Não é suficiente, Rafael. Isai. Você tocou o jogo com a sua mãe no seu tempo, do seu jeito, sem me perguntar se eu precisava de outra coisa. Ela respirou fundo, a mão no lado da barriga onde o bebê mexia. Isso me deixou sozinha num casamento que eu entrei com tudo. Isso me machucou. Sim, você não vai tentar me convencer de que foi pelo meu bem? Não. Ela ficou olhando para ele. Ele ficou olhando para ela, e havia uma qualidade naquilo. Num homem que poderia ter defendido cada escolha e escolheu não defender, que era ao mesmo tempo insuficiente e raro o bastante para não ser ignorado. Vá embora agora, disse ela. Eu preciso de tempo. Rafael pegou o paletó. Foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta, de costas para ela, e ficou assim um segundo inteiro antes de falar. Não virou o rosto. Eu sei que não é suficiente agora, mas eu tô aqui. A porta fechou. Beatriz ficou olhando para o teto do quarto de hospital. O bebê deu um chute lento, como quem escuta e compreende coisas que ainda não têm palavras. 3 semanas depois, a clínica de pré-natal ficava no mesmo andar de sempre, o mesmo corredor com o mesmo cheiro de ar-condicionado e antisséptico, as mesmas cadeiras de espera com revistas antigas que ninguém lia. Beatriz assinou a entrada na recepção com a mão esquerda porque o pulso direito ainda estava no processo de consolidação. A atendente disse não tarda com o sorriso de sempre. Ela foi sentar. 3 cadeiras à esquerda da entrada, Rafael estava de pé, o paletó dobrado no braço, esperando. Ela havia enviado uma mensagem naquela manhã. 5 palavras. Consulta às 15. Se quiser. Ele havia respondido em 40 segundos. Vou. Sentou do lado dele. Não disse nada. Ele também não disse nada. Ficaram lado a lado, olhando para frente, ouvindo o som abafado de uma televisão em alguma sala ao fundo. Como tá o pulso? Disse ele. Indo. Ainda dói? Às vezes. À noite. Ele assentiu. Ficou olhando para o corredor. A enfermeira abriu a porta e chamou o nome de Beatriz. Eles se levantaram ao mesmo tempo, sem combinar, e foram juntos. A sala de exame tinha luz baixa e fria, aquele azul cinza das salas de ultrassom, que sempre pareceu para Beatriz uma cor de limite entre um momento e outro. A médica colocou o gel no aparelho, posicionou o transdutor, e a imagem apareceu no monitor. O bebê de perfil, a cabeça já bem formada, as mãozinhas fechadas perto do rosto como se ele também soubesse guardar alguma coisa. E então o som, o batimento cardíaco, rítmico, urgente, completamente alheio a tudo que havia acontecido nas últimas semanas. Rafael ficou de pé do lado dela, os olhos no monitor, e havia no rosto dele algo que Beatriz não havia visto com frequência. Ele não estava calculando nada, não estava lendo o ambiente, não estava escolhendo palavras. Estava só ali, presente da maneira mais simples possível, olhando para o filho que ia chegar no mundo, quisesse a situação ser complicada ou não. Beatriz ficou olhando para o monitor, ficou ouvindo o batimento cardíaco. E então, sem pensar o gesto como declaração, abriu a mão esquerda no espaço entre eles. Rafael olhou para a mão dela. Depois olhou para o monitor. Depois pôs a mão em cima da dela, sem apertar, sem fazer do gesto mais do que o gesto era. Ela falou mais alguma coisa, disse Beatriz, os olhos ainda no monitor. Minha mãe? Sim. Não. O Fábio me mandou um e-mail sobre os termos que ela quer propor. Eu não abri ainda. Beatriz ficou em silêncio por um momento.
Você vai ter que abrir. Eu sei. Depois da consulta, a médica continuou com as medições e os comentários de praxe, apontando no monitor as dimensões do bebê, confirmando o crescimento dentro do esperado. Eles ficaram ali, os dois com as mãos juntas no apoio lateral da maca, ouvindo o som do coração de alguém que ainda não tinha nome definitivo. Não era paz completa, não era tudo resolvido, havia processos por vir, conversas ainda por ter, um conjunto de consequências que envolvia o nome de Celina Monteiro e os números de uma empresa que Beatriz preferia não pensar naquela tarde específica. Havia coisas que Rafael havia feito em silêncio que ela ainda não havia processado por inteiro. Havia coisas que ela havia carregado sozinha que ele ainda não compreendia completamente. Mas havia aquilo. Uma mão sobre a outra, em cima de uma maca de exame, num quarto azul-cinza no Einstein, enquanto o bebê mostrava no monitor que estava bem, que estava crescendo, que o mundo lá fora podia ser complicado o quanto quisesse. Rafael não retirou a mão. Ela não retirou a mão. E quando a médica disse tá tudo ótimo, esse aqui tá crescendo bem, nenhum dos dois respondeu de imediato. Ficaram olhando para o monitor por mais um segundo, aquele segundo que não pede legenda, antes de qualquer um deles voltar para tudo que ainda estava por ser resolvido lá fora.